Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre criação de conteúdo aqui na internet para a glória de Deus. Eu vou usar como norte algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá e vocês me enviaram as suas principais dúvidas sobre esse tema, criação de conteúdo. Eu vi que muita gente tem dúvidas muito parecidas. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre motivação e sobre propósito, porque eu acredito que esse é o principal tema que nós devemos ter em mente ao pensar em criar alguma coisa para a internet ou para qualquer coisa na nossa vida, né? Nós precisamos estar com a motivação do coração ajustada. E logo depois eu vou responder aqui, tô com a minha colinha, as dúvidas de vocês sobre criação de conteúdo. Eu tô na internet há 5 anos, o Sobre Teologia, meu perfil lá no Instagram, acabou de fazer 5 anos, então de lá pra cá eu pude aprender algumas coisas sobre esse processo de criação de conteúdo. E antes de tirar as dúvidas, como eu disse pra vocês, eu quero comentar com vocês 3 pontos que eu acho muito importantes e também vou fazer um link com um livro muito interessante que eu li, chamado Chamados para Criar. O livro é sobre empreendedorismo, mas você consegue facilmente tirar alguns insights para a criação de conteúdo também. O autor fala em 3 pilares quando a gente pensa em criar. Os pilares são oportunidade, motivação e talentos. É muito interessante como ele usa esse tripé para falar de criação. E falando um pouquinho deles, você pode pensar em oportunidade como a coisa mais fácil que a internet te dá. Porque hoje em dia é muito fácil criar conteúdo no sentido de recursos mesmo. Todo mundo com um celular consegue produzir conteúdo para diversas plataformas, seja conteúdo escrito, conteúdo aqui para o YouTube, você pode gravar e editar no seu celular, pode ser conteúdo para o Instagram, tirando foto, fazendo IGTV, escrevendo textos. Então tudo isso está muito fácil para qualquer pessoa. Só que a oportunidade não é a única coisa que nós devemos considerar, né? Não é porque é fácil criar que você vai sair criando qualquer coisa ou por qualquer motivo. Por isso que você também tem que ter em mente o segundo pilar, a motivação. Para nós cristãos, a nossa principal motivação para qualquer coisa é a glória de Deus. O breve catecismo de Westminster responde aí à sua primeira pergunta, que é: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A gente pode pensar também em Paulo, que disse que quer comais, quer bebais, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Então, se até uma coisa tão simples como comida a gente deve fazer para a glória de Deus, que dirá produzir conteúdo, né? E falando de internet, é muito fácil nós ficarmos seduzidos pela visibilidade que a internet pode trazer a alguém. E, gente, não se enganem, o nosso ego, o nosso eu, pode nos enganar facilmente, o nosso coração. Jeremias já dizia que o coração do homem é enganoso. E nós podemos pensar: poxa, eu vou criar uma página no Instagram para compartilhar as minhas leituras, né? Que é o que eu faço. Muita gente vem falar comigo lá por direct dizendo que quer começar uma página no Instagram, mas a pessoa nem criou a página e ela já vem me perguntar: oi Gabi, tudo bem? Quero criar uma página para postar coisas de Deus. Meu objetivo é falar de Jesus. Mas aí a primeira coisa que a pessoa pergunta: como é que eu faço para ganhar seguidor? Tá vendo que tem alguma coisa errada com a motivação dessa pessoa? Ela se utilizou desse argumento, falar de Jesus, mas na verdade ela quer visibilidade. Então, se a primeira coisa que você pensa é em seguidores, é em quantidade, é em recebidos, eu te convido a avaliar o seu coração. E não só no início. Eu tô há 5 anos no Sobre Teologia e eu digo para vocês que essa avaliação do coração é uma coisa constante. Eu tento fazer isso, esse alinhamento do coração de tempos em tempos, porque eu sei qual é o meu propósito, que é glorificar a Deus naquilo que eu estou fazendo, que é falar sobre livros, incentivar as pessoas a buscarem conhecimento de Deus e o conhecimento das mais variadas áreas, né? Mas às vezes eu acabo me perdendo com outras coisas, em números, né? Eu acabo me perdendo no feedback que as pessoas me dão ou não me dão. E isso não deve nortear o que eu tô fazendo. E aqui eu digo para vocês que
glorificar a Deus também pode se tornar uma coisa muito genérica, né? Ah, por que você está fazendo isso? Para a glória de Deus. E quando a gente está produzindo para a internet, nós temos que ter em mente uma audiência, sim, né? Porque você não está produzindo só para você. Se você estivesse produzindo apenas para você, você estaria gravando, sei lá, escrevendo um diário, né? Porque aí sim é só para você. E quando você tem uma audiência em mente, né, pessoas que vão consumir o teu conteúdo, você deve pensar também em servir a essas pessoas. A internet não é uma igreja, mas ela é sim uma extensão da Igreja de Deus, porque os crentes estão lá. Então você pode sim edificar os seus irmãos. Então, se eu pudesse resumir esse ponto, seria sempre pensar se o seu coração está alinhado com Deus, se o seu objetivo é a glória de Deus, e como consequência disso, eu colocaria servir as pessoas. Porque se você está na internet e quer produzir alguma coisa, tenha em mente as pessoas que você vai atingir, né? No início do Sobre Teologia, eu pensava muito em apenas suprir as minhas necessidades, que naquela época eram de encontrar pessoas com que eu pudesse compartilhar o que eu estava lendo, porque eu não conhecia muita gente pessoalmente, né, que estavam lendo as mesmas coisas que eu. Então, eu brinco que foi meio por uma solidão literária que eu criei o Sobre Teologia. E eu não acho que querer se conectar a pessoas com os mesmos interesses seja uma motivação ruim, né? Era uma necessidade legítima que eu tinha. Mas à medida que o Sobre Teologia foi crescendo, eu entendi que já tinha passado de ser apenas para suprir essa necessidade que eu tinha, que eu estava começando a impactar a vida de pessoas e que eu faria um trabalho mais inteligente se eu entendesse quais eram as demandas dessas pessoas, né? Eu vi que muita gente não tinha constância na leitura, tipo, não sabia começar a abrir um livro e reter o que tinha, né, o que estava lendo. Então eu dei uma parada na maioria das resenhas e comecei a produzir conteúdo nesse sentido, porque eu entendi que eu serviria melhor as pessoas que estavam me seguindo se eu começasse a falar de hábitos de leitura e de estratégias de leitura. Então, isso faz parte do segundo ponto, né, da motivação, glorificar a Deus e servir as outras pessoas. Como é que eu posso servir bem as outras pessoas naquilo que eu estou me propondo a fazer? Porque também, às vezes, você quer que aquilo ali seja só uma vitrine para a sua espiritualidade. Então, a gente deve estar sempre sondando o nosso coração com relação a essa questão. E o terceiro tópico é a questão do talento. Fizeram muitas perguntas relacionadas ao tipo de mídia que você vai compartilhar. Eu estou aqui dando um geralzão e depois eu vou fazer aplicações às perguntas que vocês fizeram. A questão do talento envolve o que você sabe fazer bem. Deus deu capacidades a cada um de nós. E se você quer produzir alguma coisa na internet, isso requer algum tipo de talento, né? Então, por exemplo, se eu quero criar um blog só com textos, gente, eu sei que os textos não são a minha mídia preferida. Se eu me esforçar muito, sai um texto bom, mas não é minha mídia preferida, né? Então eu tenho que pensar se eu tenho talento para isso. Posso até ter, mas eu pessoalmente prefiro outras mídias, como o vídeo, por exemplo. Eu me sinto muito mais à vontade falando do que escrevendo, né? Mas pensa se eu quisesse, eu sempre uso esse exemplo, né? Se eu quisesse fazer um canal de cover ou então de música autoral. Eu não tenho o menor talento musical, gente. Então, eu tenho que pensar nessa questão do talento. Então, antes de criar alguma coisa, ou você que já cria para a internet e quer rever os seus conceitos, né? Pense nas suas habilidades. Como é que você comunica melhor aquilo que você tem em mente? É por texto? É por vídeo? É no podcast? É fazendo colagens interessantes e criativas? É através do design, né? Então, como é que você se comunica melhor? Essa comunicação não precisa ser necessariamente verbal, né? Então, faça uma autoanálise mesmo e veja quais são as suas habilidades. Agora, eu vou partir para responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram e vocês vão ver que muitas delas têm a ver com o que eu já falei. Eu só vou fazer uma aplicação mesmo. Então, eu tô aqui com a minha colinha e a primeira coisa que perguntaram foi sobre o medo do que as pessoas iriam falar.
Eu não sei vocês, mas geralmente quando alguém começa a criar alguma coisa, ela não começa grande. Então talvez ela comece ali no perfil pessoal dela. Aí sempre tem as pessoas que vão dizer: ai, blogueirinha, agora só quer ser blogueirinha. Quem é ela para falar alguma coisa? E eu fico pensando que, nossa, qual é a mentalidade, sabe? As pessoas podiam te ajudar, te incentivar no que tu tá fazendo, e realmente muitas pessoas vão te chamar de metido, vão te chamar de blogueirinha. Até hoje as pessoas frescam com a minha cara, me chamam de blogueirinha. Mas enfim, eu levo bem na brincadeira e eu sei que é bem um negócio de brincadeira mesmo. Mas enfim, talvez vai aparecer pessoas que vão te chamar de metido, que vão dizer que você tá querendo aparecer. Por isso que você tem que ter a motivação do seu coração muito bem alinhado. Se você tiver no seu coração que você quer glorificar a Deus e servir as pessoas, quando alguém vier te dizer que você é um aparecido, que você é um metido, você vai saber que aquilo não é verdade, que não é aquilo que você se propôs a fazer. Por isso, gente, é a sua motivação que vai te sustentar, né? E a motivação correta, alinhada com o propósito de glorificar a Deus. Então, é assim que você vai conseguir driblar o que as pessoas vão dizer. E essa questão do medo do que as outras pessoas vão dizer também passa por outra coisa que pode revelar um pecado no nosso coração, que é a questão do temor a homens, né? Se você deixa de fazer muitas coisas porque você tem medo do que as pessoas vão dizer, e aqui, gente, pelo amor de Deus, claro que eu tô dizendo que é coisas lícitas, né? Se você tem medo, sei lá, de brigar com alguém, de tratar mal alguém por causa do que as pessoas vão dizer, claro que você não deve fazer isso, porque isso é errado. Você deve tratar o seu coração. Mas se você sabe que você quer fazer uma coisa que vai ser bom, que vai edificar pessoas, se você sabe que você tem a capacidade, a criatividade para fazer coisas boas, para servir a igreja de Deus através de conteúdo na internet, não deixe que o seu temor a homens te impeça de fazer isso. Antes, você deve pedir a Deus que você tema somente a Deus, né? E não aos homens. Tem um livro muito bom chamado O Desejo de Agradar Outros, do Lu Priolo. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele me ajudou muito com essa questão do temor ao que as pessoas vão achar ou dizer. Porque eu percebi que o pecado está no meu coração. Sabe? O pecado estava no meu coração porque eu prezava tanto a minha imagem que eu não queria que ninguém pensasse mal de mim. Gente, pensar mal, alguém vai pensar, entendeu? Alguém vai pensar, por isso que sua motivação deve estar muito firme, sabe? Outra dúvida muito frequente, muitas pessoas me perguntaram isso, foi a questão de já existirem muitos conteúdos parecidos na internet. Então, como é que você vai criar sem copiar alguém, né? E aqui eu já começo dizendo que você pode sim se inspirar. Quando eu comecei a falar de livros na internet, minha inspiração foi o George Lucas, do Geolê. Eu amo assistir as resenhas do George, pode ser resenha curta, mas eu gosto mesmo quando ele faz resenha longa. O canal dele tá meio parado, né? Mas o George tá aí na internet fazendo resenhas há muitos anos. E eu achava o conteúdo dele muito interessante e dava vontade de conversar, sabe? Sobre os livros. E foi no George que eu me inspirei para começar o meu canal. E você pode sim se inspirar em pessoas. Você tem apenas que produzir aquilo do seu jeito. E aqui não estou dizendo que você vai se colocar em evidência, mas Deus fez cada um de nós diferente, né? Nós somos pessoas diferentes. E eu digo aqui para vocês que essa subjetividade de cada um, essa individualidade de cada um, dá um tom maravilhoso para a internet, sabe? Porque uma coisa, eu poderia pensar que, poxa vida, eu gosto muito de C.S. Lewis, é meu autor preferido, vocês já devem saber. Eu poderia pensar, nossa, já tem 1000 palestras sobre C.S. Lewis na internet. Ou então, tem gente que estudou academicamente C.S. Lewis. E eu poderia pensar, eu não vou falar então, porque eu não sou essa pessoa acadêmica, eu não entendo profundamente das divergências teológicas do Lewis com o cristianismo mais ortodoxo, porque ele tinha umas opiniões controversas. Eu tô estudando C.S. Lewis, né? Mas enfim, se eu fosse pensar que já tem muito conteúdo de Lewis na internet,
isso me paralisaria, né? Mas o que você deve ter em mente é que às vezes o jeito que você entendeu alguma coisa, né, vai ajudar outra pessoa. Então, se eu tô aqui compartilhando o jeito que eu faço o meu estudo bíblico, talvez tenha alguém aí na internet que já tentou fazer um estudo bíblico bonitinho, que dê para absorver as verdades ali da escritura, que seja simples, que encaixe na sua rotina, mas ela só viu conteúdos que são muito sofisticados, muito complicados. Mas às vezes, do jeito que você fala, a pessoa entende, né? Então, nós nos conectamos a pessoas. Conteúdo, gente, tem muito mesmo. Mas qual é a graça da internet? São pessoas conectadas. Então, às vezes, você aí se conecta com o jeito que eu falo, porque você acha que eu falo mais simples, ou então você acha que eu sou muito empolgada, enfim, alguma coisa assim, né? Então, você se conecta com o jeito que eu me comunico, né? Então, essa conexão na internet é real. Por isso que a questão do faça as coisas respeitando a sua individualidade, sendo quem você é. E aqui eu tô dizendo novamente, eu não tô dizendo para você erigir um pedestal para você mesmo, né? Mas não procure copiar o jeito que as outras pessoas fazem as coisas, né? Faça as coisas do seu jeito, claro que respeitando motivação, respeitando o talento. Isso é muito legal se a gente pensar em livros. Quando eu tô muito interessada num livro, eu vejo umas 10 resenhas do livro. Na verdade, eu vejo tudo que tem no YouTube, assim, que outras pessoas falaram a respeito daquele livro. E por quê? Se o conteúdo é o mesmo, o livro é o mesmo, por que eu vejo tanta resenha? Porque às vezes eu vou lá no canal do Rafael Pablo, do Livros e Teologia, e ele percebeu uma coisa do livro. Aí eu vou lá no canal da Bruna, do Intervalo Literário, e ela percebeu outras coisas. Então é nesse sentido que eu falo de individualidade, e não de você querer se expor e dizer que a sua opinião é que vale. E sim, porque existem coisas que é você que vai perceber. E é assim que seu conteúdo vai ficar mais autêntico e que não vai ser uma cópia das outras pessoas. Outra pergunta que muita gente me fez foi: como começar? Eu já falei aqui dos 3 pilares: oportunidade, propósito e talentos, né? Mas como começar de fato? Você já tá com o propósito do seu coração alinhado e você tem em mente o que você gostaria de fazer. Eu gostaria de compartilhar os meus devocionais, porque eu acho que fazendo essa partilha, outras pessoas, eu vou compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, o que eu tenho aprendido da palavra, e eu acredito que isso pode instigar outras pessoas a buscar o conhecimento da palavra, a buscar um conhecimento sistemático da palavra. Ou então você quer fazer artes de versículos, né? Você faz lettering, ou então você mexe com design e você quer fazer artes de versículos ou de frases famosas. Defina o que você quer fazer. E aí você vai considerar o que você é bom, né? Eu não sou boa com design, então daria para eu fazer o Instagram só de frases estilizadas e artes bonitas? Não sei se rolaria para mim, porque eu não sou boa nisso e não é uma coisa que me interessa tanto. Mas aí você tem que ter na sua cabeça o que você quer fazer. Aí depois você vai pensar como é que você vai comunicar da melhor forma aquilo que você tem em mente. Então, você quer compartilhar os seus devocionais? Qual a melhor forma de fazer isso? Você tira boas fotos, mas isso dá para aprender. Você escreve bem? Você acha que você é melhor escrevendo? Ou então você é melhor falando, né? Você quer compartilhar ali diariamente o que você tem aprendido da palavra. Mas aí você é muito tímido, você sente que não fala muito bem, você prefere escrever. Então escreva. Ou você não gosta muito de aparecer, né? Você não gosta muito de mostrar o seu rosto. Por que você não grava um podcast? Então, tenha em mente as múltiplas possibilidades que a internet te dá. Você pode se comunicar de várias maneiras. Aí você vai analisar os seus talentos e vai escolher o canal ou os canais que você se comunica melhor, que você vai passar aquilo que está na sua mente, que Deus tem te ensinado, da melhor forma para as pessoas. Outra pergunta muito frequente foi: como ganhar seguidores? Gente, aí você volta lá para o primeiro ponto da motivação. Se você está pensando em criar alguma coisa, uma página, um canal no YouTube, e sua primeira preocupação é ganhar seguidores, eu acho que você tem que rever a questão da sua motivação. E outra coisa, a maneira mais eficaz de ganhar seguidor, isso você pode ir em qualquer guru de marketing digital, é produzir um bom conteúdo. Então, seguidor não é um fim em si mesmo. Você tem que se preocupar com
a principal coisa que você está se propondo a fazer, que é produzir um bom conteúdo, independente da sua audiência, né? Se você tiver com a motivação correta, você não vai deixar para produzir um bom conteúdo só quando você tiver 10 mil seguidores, 20 mil inscritos no seu canal. Você já vai produzir um conteúdo porque você tá com a sua motivação, o seu propósito muito bem alinhado, sabe? E outra pergunta que me fizeram, essa eu achei muito interessante. Criar conteúdo no perfil pessoal versus criar conteúdo em um outro perfil. Eu, por exemplo, tenho o meu perfil pessoal no Instagram e tenho o sobre teologia, né? Então eu resolvi separar essas duas coisas, até porque quando eu comecei, o sobre teologia eu não mostrava o meu rosto, né? Ninguém sabia quem era que estava por trás. Eu acho muito interessante a questão do perfil pessoal por causa do elemento pessoal, né? Pessoas se conectam a pessoas, então esse elemento de conexão é muito interessante. Aí vai de você saber se você quer expor a sua vida para mais gente. Porque mesmo que seu perfil pessoal seja aberto, se você... geralmente quem te segue são só as pessoas que te conhecem, tua família, teus amigos. Se você começar a produzir conteúdo, um bom conteúdo, talvez cheguem muitas pessoas ao seu perfil. Você quer essa exposição toda? Então cabe mais essa questão do que você quer expor, de como você quer expor. Mas assim, ter perfis separados vai te poupar muita dor de cabeça. Então pense aí em todas essas questões, onde é que isso cabe, onde é que o calo aperta para você tomar essa decisão de criar conteúdo no seu perfil pessoal ou criar um perfil separado só para isso. Eu queria finalizar com um encorajamento. Eu sei que eu disse 1000 vezes para você analisar o seu coração, eu dei 1000 avisos aqui, mas eu queria finalizar dizendo que se você se sente chamado para criar, e nós temos essa característica criativa porque nós somos imagem e semelhança de um Deus criador. Então, se você se sente chamado para criar para a internet, se você acredita mesmo que o que você tem a dizer vai edificar outras pessoas, você vai servir a Igreja de Deus através do seu conteúdo, crie. Crie, porque pessoas serão edificadas através do que você tem a dizer, do que Deus tem feito na sua vida, do que você tem a compartilhar. Eu tenho sido imensamente abençoada pela internet. Eu louvo a Deus pelas pessoas que deram a cara a tapa, que estão na internet produzindo conteúdo, compartilhando do evangelho, compartilhando muitas outras coisas, sabe? Sou muito grata mesmo a Deus pela internet. Eu não sou da bandeira dos que demonizam a internet, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que se apossar e redimir esse espaço para a glória de Deus. Então, eu te encorajo a começar, né? Tire do papel, coloque no papel e tire do papel o seu projeto e te encorajo a criar para a glória de Deus, porque você foi criado à semelhança de um Deus criador. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.